Estamos de volta com o nosso CJC+. Eu estou rindo porque meu produtor é uma pessoa muito feliz, né? Quero mandar um beijo pro Luiz Felipe. Abraço, Luiz. Luiz, que bom ter você na nossa Melhor equipe, produtor tá bom? desse programa. Bem, gente, olha, a gente está aqui hoje falando de um assunto muito bacana sobre algo, né, Brother Joe, que atinge a maioria do nosso público, aí, os brasileiros. É verdade. Pegou já o Brother Joe também, né, Joe? Descobriu esses dias, esses meses atrás, que você tem hérnia de disco. Sim. Mas nem por isso. Isso é por causa da idade não, tá, galera? Porque o pessoal fica falando, você tá com 30, já tem hérnia. Não tem nada a ver com a idade não, tá? Bom, eu perguntei aqui pro nosso querido doutor Vinícius Magno, que é cirurgião de coluna e professor de ortopedia da Unirio, tá aqui nos ajudando neste assunto. Antes de eu relembrar a pergunta do bloco anterior, doutor, né, não é só a pessoa que já está com uma idade avançada que tem esse problema de coluna, né? A gente não, também, viu? Não. A coluna, a gente costuma brincar que é uma caixinha de surpresa, que você pode ter problemas identificados lá na infância, né? Você pode ter mais ou menos aí na sua idade, Brother Joe, as hérnias de disco são mais frequentes na sua faixa etária, porque o disco ele é um pouco mais mole nessa idade, e no idoso, né, as alterações degenerativas em consequência disso, em consequência de ter tido uma hérnia lá, ter tido uma instabilidade na coluna e não ter tratado adequadamente, aquilo vai evoluindo e pode gerar uma compressão ali do nervo, da medula, né, que certamente é mais incapacitante. Então, fica a dica. É bom você procurar aí um especialista para fazer um tratamento. Tô vendo isso. Um abraço. Estou falando com o ortopedia. E a pergunta, né, que você tinha Sim, no bloco anterior eu perguntei se existe uma forma correta de dormir, né? Porque tem gente que se mexe muito quando está dormindo e acorda com dor na lombar, dor nas costas. Existem formas corretas de dormir, doutor? Existem formas mais adequadas e formas que não são não são boas para a coluna vertebral em especial. Né? É muito difícil a gente dar uma receita de bolo, você vê. Às vezes o paciente ele precisa dormir com a cabeceira elevada porque ele tem uma doença no esôfago que o refluxo vai fazer com que ele tenha, né, irritação, tenha outros tipos de problemas. Às vezes você pede para um paciente dormir de lado, mas ele não consegue porque ele tem a apneia do sono. Então ele precisa dormir de barriga para cima porque ele só consegue iniciar o sono, né, nessa posição. Mas para a coluna, a gente sabe que a posição mais adequada, onde a coluna fica mais alinhada, né, é aquela posição de lado, com o quadril e os joelhos dobrados, né, de preferência num colchão que ele seja rígido o suficiente para acomodar o corpo com deformação confortável e não fique naquela posição deformada, ou seja, na medida que a pessoa se mexe, ele vai se adequando, com um travesseiro apoiando a cabeça, que não seja nem muito grande, nem muito pequeno. Eu costumo sugerir, né, a gente palpa esse ossinho aqui no ombro, a distância entre ele e a base aqui, o pé da orelha, né, uma distância ideal, né, e um travesseiro entre as pernas para relaxar a musculatura do glúteo e a musculatura que liga aqui a bacia com a tíbia, né, então, que é o osso da perna. Então, é importante frisar que essa posição ela é ideal, mas tem gente que não consegue dormir nessa posição. Tem gente que prefere dormir de bruços, que para a coluna não é a melhor posição. Então, a gente sabe que de bruços, a gente tem uma retificação da região da transição entre a coluna lombar e o sacro, que é um osso da pelve, né? A gente tem uma extensão, que é a cabeça ir para trás, e uma lateralização, que favorece também lesões das articulações da coluna cervical, do pescoço, e é mais relacionado à ocorrência de dores, né? Então, a posição ideal é aquela que a gente consegue induzir o sono e consegue dormir. Mas, se conseguir juntar todos esses fatores que eu falei aqui, um bom colchão, um travesseiro ideal, com a posição de lado, essa sim é mais confortável. Dormir em pé, então, nem se fala, né? Dormir em pé, ficar retinho. Só para quem trabalha muito, né? Agora a gente tem aqui alguns tópicos que o doutor vai comentar pra gente se é verdade, se não é. Algumas dicas, né, pra pessoa aí no seu dia a dia ter uma coluna melhor, não sentir tantas dores. A primeira é ao lavar louça. Você aí, dona de casa, escute essa. Ao estar afastado da torneira, a pessoa poderá ficar com a coluna flexionada por muito tempo, resultando em dores na região lombar. Então, doutor, as donas de casa aí, né, que lavam bastante louça, que ficam ali horas, né, arrumando a casa e tal, tem que ter cuidado também? Bem observado, Carla. Elas têm que ter cuidado, muito cuidado, porque
Hoje a gente tem nas construções civis um cuidado com a altura da pia, né? Mas há algum tempo atrás, cerca de 15 a 20 anos, isso inclusive há uma norma regulamentadora para isso, mas as pias antigamente eram construídas baixas. Então as pessoas com uma estatura mediana e a mulher brasileira que tem uma média de 1,60 m, elas tendem a ficar curvadas para poder executar essa lavagem da louça, né? Isso é muito mais frequente no tanque, aqueles tanques antigos, né, da casa da avó, que era mais baixinho. Esses são mais difíceis, né, de você adequar, porque eles já vêm sob medida, né? Felizmente as máquinas de lavar estão mudando essa realidade, mas é muito frequente, existe um estudo sobre isso, a ocorrência de dores nessa população. Uma dica é que a pia ela esteja numa altura nem muito baixa, de acordo com a altura da pessoa, para que a pessoa fique curvada, né? Nem muito alta, para ela não ficar com o braço elevado, o que também sobrecarregaria a região entre o pescoço e a coluna torácica e também os ombros. Show de bola. Tem mais uma situação aqui também que é o dirigir, olha só. O encosto do assento do carro deve estar mais verticalizado e menos reclinado. A distância entre o motorista e o volante do carro deve ser exatamente o comprimento do seu braço, evitando dessa forma a sobrecarga da região lombar e a cervical da coluna vertebral. E aí, doutor, o pessoal também está errando muito nisso? Perfeito. Seu parágrafo foi muito bom. Só tem um detalhe que eu acrescentaria. O braço ele não precisa ficar totalmente esticado, ele tem que ficar com algum grau de flexão. Porque quando totalmente esticado, na ocorrência de um acidente ou na necessidade de virar abruptamente, você pode fazer um espasmo, um estiramento da musculatura cervical. Quanto ao banco, sim, né? É uma tendência que hoje as montadoras de veículos, elas construam bancos mais ergonômicos, são aqueles bancos que têm um apoio na região lombar para manter a curvatura da lombar, manter aquela curvatura para trás, que a gente chama de lordose, né? Mas muitos carros antigos, eles não têm esse recurso, né? E aí o paciente acaba ficando com a coluna curvada para frente, na região em que ela deveria estar reta ou curvada para trás. Existem alguns dispositivos que são vendidos para serem adaptados nos bancos, mantendo essa curvatura, mas para aquele paciente que já tem dores, a dica que eu deixo é, se vai fazer uma longa viagem, para um pouquinho o carro, levanta, faz um alongamento, estica ali a coluna, dá uma caminhada e depois volta a dirigir. Agora aqui, esse aí eu acho que a maioria faz, em mexer no celular. Quem nunca, né? Ao mexer no celular, o ideal é que você sempre eleve o membro superior, ou seja, todo o braço na direção da altura dos olhos, com os cotovelos flexionados e ombros relaxados. Dessa forma, você evita a flexão prolongada da região cervical e torácica, além de não projetar o pescoço para frente de forma desalinhada com o restante da coluna. E aí, doutor? Essa tá na moda esse tema, né? A gente já tem até um termo cunhado, né? Que é o pescoço de texto, ou text neck, né? Que tem crescido muito o número de pacientes jovens que nos procuram, né? Porque a criança já ganha lá 2, 3 anos um tabletzinho, né? Para poder ficar se distraindo com os desenhos, enfim, isso vai se perpetuando depois dos videogames. E os adultos, né, com as diversas modalidades de comunicação de grupo, que está ficando, já são uma febre, né, então, e que respondem muito por essa postura inadequada. Porque você vê hoje em qualquer ambiente, tem uma pessoa com telefone, seja olhando, né, e realmente elas não observam esses aspectos ergonômicos da utilização que a Carla citou aqui. É difícil a pessoa mudar um hábito, né? É muito difícil. Quando você tem um problema, a gente vê isso nos pacientes. A gente fala e eles falam, não, eu vou fazer, doutor, fica tranquilo, sai de uma crise cervical, às vezes com compressão de nervo, melhora, daqui a pouco está lá de novo. Então, eu adoto algumas regras com os meus pacientes, eu crio bancos de horas para eles fazerem as atividades. Obviamente, no trabalho, quando não tem como, lá utilizando o celular, eu sugiro que seja colocado em cima da mesa, e aí sim, quando necessário, que seja utilizado com o cotovelo apoiado na mesa, porque isso obriga a elevação do telefone até a altura do pescoço, até a altura dos olhos. Mas, fora disso, no ambiente, ali você vai fazer o translado do trabalho para casa. Eu sugiro que não pegue o telefone. Além de diminuir a incidência de dores por esse uso impróprio,
também coloca segurança no processo. Às vezes, os pacientes dirigindo, usando o telefone de forma inadequada, e também uma questão de segurança, né? Você está andando com o telefone na rua, daqui a pouco você pode ser vítima de um assalto em função disso. Então, eu acabo fazendo essa brincadeira, reunindo outros elementos do dia a dia para tentar mudar um hábito que está se tornando cada vez mais entremeado na cultura aqui do Ocidente, de uma forma geral. Isso não é um mérito do Brasil, um demérito, mas que deve ser observado, deve ser tratado quase que como um problema de saúde pública. Aí, infelizmente. A pessoa que está com dor não sabe por quê, vê como é que você está segurando seu celular. A gente vê muito, né, as pessoas assim. Só que assim, complicado, complicado. Também aqui, ó, na hora de varrer a casa, ó, o grande problema é que a maioria das pessoas varre a sujeira na direção dos pés, curvando a coluna. Dessa forma, sobrecarregamos a lombar, podendo ocasionar lesões com o tempo. E até para varrer tem uma forma correta. Ó. Tem. A atividade de varrer, ela está listada entre as principais atividades que deflagram uma crise aguda de hérnia de disco, por exemplo, né? Porque o giro do tronco, com a flexão simultânea, favorece uma sobrecarga de uma porção do disco que a gente chama de ânulo, que é a porção mais rígida que mantém o disco, né, na sua devida posição. Então, quando esse ânulo é rompido por um movimento brusco, por exemplo, de giro e flexão, que é o movimento que a gente faz enquanto está varrendo, você pode ter a ocorrência de uma hérnia e a compressão de um nervo, por exemplo. E aquilo ali já vai gerar um problema que vai ter que ser observado de uma forma diferente. Hoje a gente tem dispositivos, né, para aquelas pessoas que trabalham varrendo, para evitar isso, evitar esse encurvamento excessivo e também a força que é feita, né? São vassouras com uma inclinação na parte da escova com o cabo, né? Hoje os garis aqui da Conlurb já utilizam esse dispositivo, é considerado um equipamento de proteção individual, inclusive, né? Como também, não só varrer, né? Às vezes você está usando um rodo, um esfregão, né? Já existem dispositivos desenvolvidos para evitar isso. O cabo também, ele tem que ser telescopável, ele pode, de acordo com a altura da pessoa, ele pode ficar mais curto ou mais longo. Isso é um outro detalhe que é importante e é uma dica na utilização das vassouras aí no dia a dia. Agora, outro ponto aqui é o peso da mochila aí, ó, estudantes, a gente também, né, quando vai para academia e tal, preste atenção. Essa é para as pessoas que insistem em usar mochilas de maneira errada. Quem tem o costume de carregar a mochila apenas com uma alça e vai sobrecarregar apenas um lado do corpo. A forma correta é usar sempre as duas alças e manter a mochila próxima às costas. E o peso não deve exceder 10% do nosso peso corporal, para não prejudicar o nosso corpo. Perfeito, perfeito. Em todos os aspectos, essa observação ela se faz importante. Já há uma política nas escolas, né, de conscientização para que os alunos eles carreguem cada vez menos pesos, né? Hoje já tem escolas aqui no Rio de Janeiro mesmo que disponibilizam armários para que esses livros pesados fiquem armazenados e que os deveres de casa possam ser feitos de forma online na internet, por exemplo, visando exatamente esse problema, solucionar esse problema. É incrível, porque as mochilas têm lá duas alças, mas você vai ver o sujeito andando com uma alça só. Né? Eu faria uma observação complementar, Carla, a questão dos 10%, porque assim, a gente tem que lembrar que o paciente obeso, esses 10%, ele deve ser calculado dentro da massa magra do indivíduo. Às vezes uma pessoa de 120 quilos, que vai carregar 12 quilos na coluna, já é um problema, mesmo que ele use as duas alças e o tirante de segurança para diminuir o peso, que é aquele que conecta uma alça na outra. Ainda assim, essa já é considerada uma carga exagerada para quem não tem uma coluna devidamente treinada do seu ponto de vista muscular. Então, sim, sempre usar as duas alças quando a mochila for utilizada para tanto. E hoje a gente trabalha com um número de 4% do peso corporal para as mochilas que têm uma alça só. As bolsas das mulheres, por exemplo. Aí tem muita mulher que passa a bolsa pro marido, né? Aí o marido fica com a hérnia no lugar dela.
Agora, ao deitar, a gente falou aqui sobre dormir, mas também na hora que você vai deitar, você tem que tomar... Não, pegar algum foi mal. no chão. Eu pulei o outro, né? Foi mal. Pegar um objeto no chão, olha só. Isso é algo que fazemos com frequência ao cair qualquer objeto no chão. Nos agachamos de qualquer jeito e, sem saber, damos um tchau para a saúde da coluna vertebral. A forma correta é pegarmos um objeto no chão, é no ato de agachar, flexionarmos o joelho e mantermos a coluna reta. Até para baixar tem que... Perfeito. Eu acrescento que, além de abaixar com a coluna reta, eu sugiro que empine um pouquinho o bumbum. Os homens ficam, não, cara, não tem essa de masculinidade, ou ferir masculinidade aqui, né? A coluna realmente, ela tem prioridade nesse processo. Isso, esses travamentos, olha, fui abaixar para pegar uma caneta, doutor, fiquei travado. Eles ocorrem quando já há um fator predisponente. É mais comum a lesão, que ocorre quando a gente eleva o peso diretamente do solo, quando esse se faz com uma carga elevada. Né? No dia a dia, a situação mais comumente vista, né, a Sociedade Americana de Ortopedia e Trauma, ela cita a retirada de compras da mala. Aqueles veículos sedãs que são mais comuns nos Estados Unidos, onde você entra lá da mala para pegar esse movimento de puxar e girar o tronco com o peso, ele é elencado ali entre os principais causadores de hérnia de disco aguda e devem ser muito observados no sentido de cautela. Tá? Então, fica a dica, né, para quando no cotidiano, nessa prática, que isso não aconteça. Show, perfeito. Doutor, quero agradecer muito a sua participação aqui hoje. Aprendemos bastante. Lembrando vocês de casa sempre, procure, né, um especialista. Não vá pela indicação do vizinho, ele está tomando remédio tal para a coluna, vou tomar também, vai melhorar. Não, sempre com prescrição... Prescrição médica, sempre. Então, doutor, quero que você deixe aqui seus contatos, redes sociais, fique à vontade. Obrigado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Felipe, a vocês dois que foram ótimos, tendo paciência comigo aqui. É sempre muito difícil para a gente que trabalha dentro da academia vir aqui e tornar isso mais acessível para a população, mas, da mesma forma, é um prazer inenarrável estar aqui, dividindo isso com a população. A gente tem um serviço lá na universidade, que é a Universidade Federal do Estado do Rio, e a gente trabalha lá com um centro que está sendo desenvolvido para atender a população a essa demanda. A gente está lá à disposição, a gente tem também as nossas redes sociais, drviniciusmagno.com.br, o nosso site. Para quem quiser lá acessar, tem essas que a gente discutiu aqui, né, essas dicas, bastante valiosas e muitas outras. Tá bom? Doutor, obrigado mais uma vez e até as próximas. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora nós vamos para um intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre música. Você que curte aí tocar instrumentos, você que curte um violão, um teclado, uma percussão, uma bateria. Vamos falar sobre isso aqui no nosso programa. Então faz o seguinte, não saia daí, porque daqui a pouquinho estamos de volta.